Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Meus vagabundinhos, essa aqui é uma continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? A batalha já estava chegando ao seu fim, depois de uma batalha sem fim entre o Lorde do Conhecimento e o Guardião do Grau. Enquanto o campo de batalha estava entrando em uma breve calmaria, o exército demoníaco finalmente penetrou a última muralha externa do castelo, e o Prota apenas na frente do portão, quando chega o Walter, perguntando se ele planeja continuar com essa batalha sem nenhuma esperança. Mas o Prota fala que está tudo bem. Abaixo daquele sol poente ainda tinha pessoas lutando, pessoas que não desistiram e estão usando as últimas brasas dentro de si para manter acesas as chamas das esperanças. O Walter pergunta do que isso serve, do que adianta agora. O Prota manda ele lutar ao seu lado, pelo nosso orgulho, pelo Império, por todos os cidadãos que ele deseja proteger, e também por todas as almas que ainda vagam por essa terra. Lutar ao seu lado até que essas chamas se apaguem. Esse mundo ia acabar como foi previsto. É um destino pré-determinado. Essa batalha é meramente uma produção de um passado que já aconteceu. Então, essa mera reprodução possui um sentido. Pela honra e pela glória de Leonhart, essa era sua batalha. Manda todo mundo avançar nesse instante. Os demônios vão ficando até com medo e começam a tentar parar o homem, que já vem avançando em todos. Arranca a cabeça de alguns e os outros vão se jogando em cima dele, mas o Prota manda não parar e continuar avançando para o meio dos demônios. Enquanto isso, Calaquiel, o largatão, diz que eles estão avançando, a única intenção deles é jogar suas vidas fora. Eles devem estar encurralados agora. Começa a fazer um feitiço, dizendo que essa guerra excessivamente longa está prestes a ser finalizada, que a Era da Maldade fosse começar a partir desse momento, mas vai escutando um soprado, um grande chifre de um corno. Vai vendo que tem um exército em cima de um morro apenas olhando para ele, cavalaria de Dracônia. A Karina diz que o rei ainda não desistiu. Isso era uma coisa boa. Quando estavam indo para o norte, apareceu alguém dizendo que eles iam se arrepender disso, tanto o duque quanto a sua majestade. Ela sabia. A Karina fala que confiou na palavra daquelas pessoas, manda matar todo mundo que tá na frente pela vingança dos Leonhart. E assim, mais uma vez a luta começou, e o Calaquiel putinho, dizendo que eles são os desgramados imundos, mortais ignorantes, que nem sequer são considerados grão de poeira nesse mundo enorme, porque se prendem tanto a valores pírfios. No fim, todos eles serão enterrados, não tem como enfrentar a correnteza. Qual é o significado de estender um momento tão íntimo assim? Estava cansado disso. Primeiro ela, garotinha, ia ceifar sua vida, mas foi quando ele ficou distraído e o Prota apareceu perguntando para onde ele pensa que estava olhando. Ele chegou todo bolado e cheio de asas como um anjo. O Calaquiel viu 9 asas e falou que era impossível, quanta divindade ele acumulou no próprio corpo. O Prota fala que toda maldade morra de uma única vez. Veio dando um corte bem no meio do Calaquiel. O corte foi tão forte que cortou até mesmo os céus. Os demônios vindo dessa cena já ficaram tudo cagado de medo. E o Prota desceu, só que agora sem sua forma divina. Agora que pensa nisso, foi realmente uma vida bastante longa. Fala pra deusa, que guiou esse cavaleiro com honra, glória e grande amor. Ainda acha que há algum significado nessa vida composta apenas de ruína. Mas a deusa fala que sim. Ele não se lembra, ele é a prova disso. Todos aqueles que caíram com honra e glória colocaram lealdade acima das suas vidas por ele. O cavaleiro que ainda permanece de pé carregando suas vontades. Isso já possui significado que beira o transbordamento. Então manda agir como ele achar mais adequado possível. A deusa estará com ele até o último momento. Os demônios falam que no fim não foi nada além de um esforço patético. A honrazinha miserável dele vai ser mastigada junto da carne do povo que ele tinha. O demônio que falou isso já vai perdendo a sua cabeça. O Prota fala que esse complexo dele é lamentável. Tem uma maneira bem legal de se resolver com isso. Manda vir todo mundo pra cima, ele estava bem aqui. Eles jamais vão vencê-lo numa luta. Eles vão se lembrar dessa humilhação eternamente. A guerra de 200 anos que ele travou sozinho começava agora. Os demônios já ficaram com medo e começaram a pensar que ele era um maluco. Um cavaleiro nunca desistia. Ele já foi pra cima de todos, dizendo que ia acabar com eles por um por um. Começa a cortar alguns, fica comemorando seu primeiro abate. O cavaleiro
sempre ultrapassam qualquer dificuldade e obstáculos, porque eles sempre estarão destinados a vencer as lutas. Enquanto isso, a Han e seus companheiros finalmente voltaram à Terra. Nenhuma palavra era necessário. Alguns finalmente liberaram as emoções que estavam reprimindo até agora. Os outros prenderam a memória daquele lindo sacrifício como algo valioso. O rei, que esperou por aqueles que o seguiram no presente, simplesmente sorriu em silêncio. O Sr. Spinner fica lembrando do seu mestre e salva aquela memória como uma realização já feita. Depois do retorno da Han e seu grupo, nada particularmente notável aconteceu. Felizmente, a Han se recuperou bastante rápido. Os outros recrutas pareciam um pouco menos imaturos. Não foi uma mudança muito grande, mas estava claro que houve alguma mudança. O grau trazido de volta do portal era um artefato incrível. O Prota fala que não esperava que as coisas escalassem dessa maneira. Sua intenção era apenas descobrir como nutrir a semente. Esse foi um ganho inesperado. Ele não esperava por isso. Jamais imaginou que essa jornada levaria ao projeto do último grau. Esse plano foi proposto por Gunhai e pelos outros sábios da floresta. Como explorado, esse projeto é praticamente uma arca, aposta no futuro do mundo nos seres com a maior chance de sobrevivência. Quando o mundo sofre um dano irreparável, vira uma questão de escolher quem tem prioridade para ser preservado. Primeiro, o Templo dos Deuses, não apenas por questão de fé, ele tem relação direta com a sobrevivência do mundo. Se o templo for destruído, os poderes divinos que estão mantendo o paraíso de pé vão desaparecer, e isso significa que o pós-vida do mundo do leão também ia acabar. É por isso que os deuses escolheram se refugiar dentro do seu coração de leão, nesse lugar onde o poder divino é autossuficiente. A sobrevivência, pelo menos, se tornou possível. Felizmente deu tudo certo, quando o fundador do reino que recebeu o grau também recebeu o manto solar e o poder do lampião celestial. É dito que a Ariana unificou toda essa luz e a completou. É por isso que o grau se tornou o símbolo da fundação do reino. Mais importante que isso, a água sagrada dentro dele é essencial para conceder títulos aos cavaleiros do grau. Começa a usar seu poder nos 2 cálices, e a Beatriz fica perguntando o que é isso, já que eles se absorveram. O Prota fala que isso é o último grau. Originalmente, o grau da lua era uma relíquia sagrada criada com o propósito de refinar partes incompletas do grau. Dependendo da necessidade de uma era, ele serve como a chave para forjar o último grau. A Beatriz fala que ele disse mais cedo que será praticamente uma arca. O propósito do último grau é preservar espécies e conhecimento. Um poder que permite a reconstrução de um reino era incrível, mas o Prota fala que isso é possível quando a semente de Gurra for florescida. Fala pra ela que é meio descarado da sua parte, mas tem um pedido que queria fazer. Um rei não dá ordens pra outro rei, manda ela não fazer ele parecer um homem sem modos. A Beatriz fala que a teimosia dele não é algo que ela consegue impedir. O Prota fala que primeiro precisa encontrar 2 pessoas, tem certeza que ambas ainda estão vivas. A Beatriz fala que uma delas deve ser o Vulcanos. O Prota fala que sim. A outra é a Carina Dracônia. Ele também não encontrou ela na vida passada ou no paraíso dos deuses. Não pode fingir ser um bom pai agora, por favor. Ele implora. A Beatriz fala que vai dar um jeito, mas vai ser difícil. O Prota fala que sinceramente, sem ela e o Sr. Spinner, ele não sabe o que teria feito até agora. A Beatriz diz que não precisa de agradecimento, é tudo graças ao relacionamento da majestade com as pessoas. O Prota diz pra ela que se tem algo que ela queira, não vai rejeitar a sua gratidão. A Beatriz fica falando que se for desse jeito, ela conta depois o que ela quer em segredo. Mais tarde, o presidente da associação tá nervoso. Os desgramados realmente enlouqueceram. O portal abriu e eles estavam parados. Vai recebendo uma notificação do governo coreano em relação à cooperação de novo. A decisão do céu não estava errado. Não precisa se preocupar com as 10 grandes guildas, com a segurança nacional quando está em jogo. A aparição da guilda Templo de Todos os Deuses foi um evento muito bem-vindo pelas agências governamentais, em comparação às 10 grandes guildas que possuem riquezas e poder e puxam as cortinas do governo. O templo é operado sobre o princípio de uma única pessoa. Enquanto o governo não tiver inimizade de Leão, eles não precisam se importar com as políticas das 10 grandes guildas. As colheitas abençoadas se tornaram até mesmo um produto nacional, exportada para o mundo inteiro. Independente do ponto de vista, é uma galinha de ovos dourados. O problema é que essa galinha está crescendo rápido demais. Tanto seu poder militar quanto sua influência religiosa está evoluindo em um ritmo alarmante. Os efeitos colaterais estão começando a aparecer, até mesmo na reunião rotineira de hoje. Todo mundo
sugeria que os oficiais do governo deveriam se tornar seguidores de Ariana, a deusa da luz e da justiça. O que ele tinha a dizer sobre isso? Mas como servidor público, devem se manter absolutamente neutros sobre religião. Mas os comentários não foram bons. Esses pirralhos estavam indo longe demais. Vai chegando uma pessoa na porta falando que tem algo para dizer para ele. A ONU acabou de contatar ele com urgência e era melhor ele ver por conta própria. Provavelmente ele acha que era outro assunto envolvendo refugiados ou um país desenvolvido, coisas assim. Mas quando ele lê, fica assustado. Fiscais da ONU enviados para investigar o templo de todos os deuses por violações de direitos humanos. Manda contatar imediatamente o templo e avisá-los sobre isso. Enquanto isso, o pessoal tá minerando de boa, mas eles queriam apenas descansar um pouco. Eles estão no Palácio Rampite, a mina de ferro estelar do Templo dos Deuses. A Han avisa o Sr. Spinner que o governo entrou em contato. Comissão de Direitos Humanos vai aparecer. Eles disseram que eles fizeram algo de errado. Pergunta se tem algo a ver com alguma inspeção. O Sr. Spinner fala que não sabe do que eles estão falando. Eles não quebraram nenhuma regra. Ele mesmo vai responder sobre isso. Eles foram pegos tomando mais água com sal e açúcar do que deveriam. Ele planeja colocar no desafio de escravos em breve. 15 dias sem acidentes. Eles precisavam tomar cuidado porque algumas pedras caíam às vezes. E os mineradores continuam trabalhando todo dia quebrando pedra. O Beherá era o servo do panteão. Desde que se tornou um servo, ele tem sofrido com trabalhos forçados. E o Sr. Spinner trazendo a refeição deles. Todo mundo feliz com a sua refeição. Mas tudo que eles vão vendo era uma tigela de água. Era só um líquido turvo. Achava que isso era algum tipo de mingaude feia. Mas o Sr. Spinner diz que tem nutrientes essenciais, devidamente misturado com sal e açúcar. O Beherá ficou louco, dizendo que ele espera mesmo que ele coma isso e segure uma picareta direito. Nos dias de glórias passadas, quando ele ofereceu carne de jovens humanos para os demônios, ele podia comer quanta carne velha e dura ele quisesse, mas agora não mais. Depois de descer para os estátuas de servos sobre Nihonarte, seus direitos humanos foram rapidamente retirados. Cada pessoa deveria produzir 20 kg de pedra e deviam começar rapidamente, tomar água e voltar à sua mineração. Foi quando o Berahé deixou sua picareta cair. Foi quando o vigia chegou e já meteu-lhe a chicotada nas suas costas, perguntando por que ele parou. Vagabundo deveria trabalhar de novo. Rapidinho o Berahé voltou a minerar, sem dar nenhuma folga. Se ele não tivesse sido pego antigamente, ele estaria em outro local. Mas quando ele deu essa minerada, a rocha se partiu ao meio. Se perguntou o que foi isso. Por que se partiu? Quando olhou para cima, já viu um monte de pedra e pensou que estava ferrado. O Sr. Spinner mandou o pessoal tomar cuidado com as pedras porque podia cair. As pessoas na rua só fugindo porque estava colapsando a equipe de mineração de metais raros. Mais um dia sem acidentes, era o que ele colocava. O Jair Ryuki fala que isso estava destinado a acontecer um dia. A Comissão de Direitos Humanos aparecendo do nada. Água com sal e açúcar tá definitivamente fora de questão. O rosto do segundo grupo, eles parecem totalmente atordoados. Eles foram tratados como estagiários e tiveram sorte. O Jair Ryuki diz que mesmo assim, essa água com sal e açúcar, ele só precisa aguentar ela durante o treinamento. E a cláusula 19 não é grande coisa considerando os benefícios que eles têm. Só o equipamento que recebem sozinho já vale dezenas de bilhões. O problema são os servos. Eles são adoradores dos demônios e não tinha por que tratá-lo como pessoas. Todo mundo pensava assim. A Han diz que a Comissão de Direitos Humanos provavelmente não vai ver desse jeito. Se pensar sobre como os servos estão tratados, eles estão ferrados. E o Jair Ryuki perguntando se isso realmente é perigoso, mas acha que estão com sérios problemas. No aeroporto internacional de Incheon, vai chegando a mulher dos direitos humanos. A comissão finalmente chegou. O presidente da Associação Coreana dá bem-vindo para ela. A Louise fala que é oficial da ONU. É uma honra conhecer a lenda da Coreia. Então é verdade que o governo coreano e a associação têm uma relação próxima com o panteão. Isso é algum tipo de pressão silenciosa para olhar o panteão com bons olhos, mas ela fala que é sem chance. Já defendeu o direito de sobreviventes contra inúmeras nações poderosas e ditatoriais. Esse nível de pressão não é nada para ela. Vai vendo a Han e pergunta por que ela estava desse jeito, mas a Han fala que deveriam ir primeiro para o distrito autônomo do Castratia e Maquipu. Atualmente, 18 mil castracianos vivem lá dentro. A Louise fala que é bom, vai estar sob o cuidado dela a partir de agora. Eles são de um mundo com valores diferentes
gente da Terra. Vai proteger os direitos básicos que eles merecem. No trânsito, finalmente vai chegando em Makpo, uma área bonita com alguns laguinhos. Eles já estavam misturados bem com os civis e não tinha nenhum senso de alienação por perto. Acha que isso aqui era algum tipo de cultura deles. A Louise diz que os castracianos vivem perto do mar. Eles não têm conflito com os pescadores, mas a Han fala que é de boa. A pesca diminuiu e a cidade se tornou baseada no consumo de complexos de construção naval e indústria pesada. Mas tem alguns barquinhos de pesca em volta. Mas na verdade eles trabalham juntos com os castracianos. A Louise fala que ainda assim não deve ter emprego suficiente. Ela pede que ela compreenda que isso vai contra os direitos humanos. Mas a Han fala que isso está de boa. Muitos deles estão envolvidos em projetos de limpeza marinha liderados pelo governo. Eles recuperam o lixo do mar e suas habilidades de agricultura são muito boas. A Luísa fala que isso é um alívio. Nesse momento uma explosão de água acontece. Ela já fica perguntando o que foi isso. A Han diz que provavelmente foi o som do comando dos castracianos treinando. Mais de 3.000 castracianos pertencem à classe guerreira. Sua Majestade ordenou treinamento marítimo, então eles estão repetindo os exercícios que eles têm. A Luísa fala que entendeu, isso pode ser de grande ajuda em rádio de portais. Vai indo para outra parte e diz que todo mundo está se adaptando extremamente bem. Não é exagero chamar isso de caso modelo. Eles entendem suas forças e fraquezas raciais para que não haja conflito contra os moradores. Mesmo na cidade, os castracianos são bem vistos. Isso com certeza era uma operação lógica e racional, mas não faz sentido. Alguém que espalha uma influência tão positiva, rumores dizem que ele abusa cruelmente dos prisioneiros. Talvez alguém tenha simplesmente entendido errado. A Han fala que finalmente chegaram. Esse era o santuário principal do panteão. Assim que a luz vai descendo, todos os servos já vão gritando para ela ser bem-vinda. Todo mundo estava bem. Eles não têm nenhum abuso ou trabalho forçado. Está todo mundo feliz, fazendo isso voluntariamente. Mas a Louise já fica com medo. Ela viu esse sorriso torto antes. Não podia ser. Geralmente em regiões devastadas pela guerra que os direitos humanos haviam entrado em colapso. Só assim que ela vê aquele tipo de sorriso. E acabou.